E agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Quem fala com a gente é a Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Como vai? Oi, Jéssica. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o NTV News, seja por onde for, pelo canal 8.1, pelas redes sociais, Facebook, @NTV Patos de Minas, também pelo nosso site ntv.tv.br. A gente chega agora aquele momento de análise, de jornalismo opinativo junto ao jornalismo informativo. É a nossa análise com credibilidade. Ludmila, nossa análise hoje está com assuntos muito interessantes, assuntos sérios. Vamos começar pelo enfrentamento à pandemia. Quais são as novidades, que foram ditas hoje durante a coletiva, que a gente sempre acompanha aqui no NTV News, até porque direciona a questão do enfrentamento à pandemia no Estado? Na verdade, de novidade nenhuma, Jéssica. Tudo que a gente sabe já foi falado também em outras coletivas, foi repetido nessa. A exceção, obviamente, é que houve um novo informe epidemiológico, a gente divulgou ainda pela manhã, lá no 30 Minutos, falando das mortes de Covid-19 em Minas Gerais. Nós tivemos aí um aumento de 101 óbitos de domingo para esta segunda-feira, mais 1.313 casos. Mas uma questão importante que foi colocada na coletiva e a gente evidencia nesse momento agora aqui no NTV News é a importância não mais da questão somente do isolamento. É importante que as pessoas sigam um distanciamento. Olha só o que o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Carlos Eduardo, chama a atenção para a importância, então, do distanciamento social essencial, ainda mais nesse momento de crescimento, principalmente de óbitos em Minas Gerais. Mesmo com o início da retomada da atividade econômica, com o comércio já funcionando de uma forma mais intensa em relação ao que foi o início do enfrentamento à epidemia, nós precisamos sim manter todos os cuidados. O uso de máscaras, o higiene das mãos, o distanciamento entre as pessoas, isso inclui dentro das lojas, isso inclui no transporte coletivo, em qualquer forma de aglomeração, ela deve ser evitada. Com uma certa frequência eu tenho visto filas, As filas, elas muitas vezes são impostas, são necessárias acontecerem, mas é importante, fundamental, que as pessoas mantenham uma distância significativa da outra durante a fila e também evitem tocar aonde outras pessoas tocaram. Ludmila, aí fica tão claro a importância de diferenciar essas duas palavras, porque com a pandemia, às vezes algumas informações podem ficar um pouco confusas, mas há uma diferença entre isolamento e distanciamento. E nesse caso, o distanciamento pode fazer toda a diferença também, Não que o isolamento não faça, mas é um momento de flexibilização, de abertura, de mais pessoas na rua. Então, falar em isolamento nesse momento é o que a gente percebe enfatizada na fala do secretário de Saúde de Minas Gerais. Talvez não seja o mais adequado. Talvez o adequado nesse momento é a gente falar em distanciamento. Só que são cenas que a gente não vê muito em Patos de Minas, não é, Jéssica? Principalmente quando ele coloca em questão de filas. Só sair no centro da cidade, no horário de funcionamento dos bancos, é que a gente vai ver filas gigantescas e sem nenhum distanciamento. São flagrantes recorrentes de ônibus lotados em Patos de Minas e outras cenas mais de aglomeração, como essa que a gente vai mostrar agora, Jéssica. Parece que tem gente, nem dando bola para esse tal de coronavírus. Olha, recentemente a apresentadora Ludmila Bahia teria apresentado aí na análise da notícia uma festa que teria ocorrido entre Lagamar e Vazante, só que acontece outras aglomerações também em cidades da região. O que você vai ver agora nesse vídeo aconteceu na cidade de João Pinheiro, em um local de lazer conhecido como Prainha, uma praia de água doce, onde as pessoas se reúnem então para fazer festa, para passar o fim de semana. E como dá para ver nas imagens, há uma grande aglomeração de pessoas em vários quiosques, muitas pessoas bebendo e todas, gente, olha só, você confere nos vídeos, nas imagens, quase todas
sem a máscara, não estavam usando o equipamento de proteção que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Secretaria de Saúde do município. Lembrando que João Pinheiro, que fica no noroeste do estado, não faz parte do Plano Minas Consciente, tem o seu próprio plano para retomada da economia. Inclusive, lá funcionam algumas atividades, como os bares e outras atividades afins, só que está proibido a organização de festas. Nós entramos em contato com o setor de vigilância sanitária do município, que diz que não tinha conhecimento dos fatos, que vai apurar o que ocorreu, se ocorreu realmente uma festa ou foi somente aglomeração de pessoas, para tentar tomar as medidas cabíveis. Lembrando que João Pinheiro tem pouco mais de 200 casos confirmados da Covid-19 e apenas um óbito confirmado. Mesmo sendo poucos casos na cidade, com esse tipo de atitude, a situação pode mudar de um dia para a noite, esses casos podem voltar a subir no município de João Pinheiro. A gente vai continuar acompanhando o que acontece nas cidades da região com relação à aglomeração de pessoas. O que chamou atenção foi esse vídeo que você acompanha em casa. Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Então, Ludmila, parece que é a vida que segue normal, né? Pois é, e essa é a grande preocupação das autoridades, do governo, porque por hora alguns números apresentam aí uma situação confortável, Jéssica, e muitas pessoas também estão cansadas de cumprirem com algumas regras em prevenção a esse novo coronavírus. Só que no momento é questão de saúde. E aí, essas cenas que se repetem pode ser e ter consequências muito danosas. Vamos agora analisar esses dados para a gente ter uma noção de como que está o enfrentamento da pandemia nas cidades. Começando por Patrocínio. É isso aí, Jéssica. A gente colocou esse boletim em destaque de Patrocínio por conta também de mudanças importantes no boletim. Olha só, mais uma morte em relação ao boletim de domingo. Patrocínio que informa diariamente a situação do coronavírus no município. Então, no boletim de domingo para segunda-feira, mais uma morte e 19 infectados, mais 19 confirmações. Ao todo, o município tem 795 casos confirmados. Aí o boletim tá igual, assim, a edição acabou equivocando em relação aos números, mas no boletim de hoje, 17/8, são 795 confirmados, curados 715 e 19 mortes. Vamos agora, então, para Patos de Minas, os dados atualizados, levando em conta o último boletim, que foi divulgado na sexta-feira, e o boletim desta segunda-feira. Vamos começando, então, pelos casos tratados. 1.331 na sexta-feira e hoje 1.384. Os que estavam se recuperando em casa na sexta-feira eram 160, hoje são 159. Os casos confirmados, 1.157 na sexta, 1.596. Os óbitos, 32 na sexta-feira e 32 hoje, nesta segunda. E óbitos em investigação permanecem em 0. Ludmila, em Patos de Minas, então, a gente teve um aumento, se não me engano, de 39 casos, é isso mesmo? Isso, um aumento importante aí, seguindo aquela trajetória que a gente já tem acompanhado nos últimos dias. Então, no final de semana, mais 39 infectados com a Covid-19 em Patos de Minas. Em isolamento aí a gente tem mais uma pessoa seguindo em casa com tratamento contra a Covid-19 e curados mais 53 pessoas se recuperaram da doença. E aí vamos analisar agora com relação a outro dado que é importante para a gente ter esse dimensionamento, para a gente ter uma extensão, como está o coronavírus na região, em Patos de Minas. Olha só, que é com relação à ocupação de leitos em hospitais públicos e privados. Quando a gente analisa o percentual de ocupação em hospitais públicos e privados, na UTI, por exemplo, são quase 89% dos leitos disponíveis ocupados. Situação confortável quando a gente fala de leitos clínicos, 31% dos leitos ocupados. Quando a gente analisa somente hospitais públicos, ou seja, só o HRAD recebendo pessoas para tratamento de Covid-19 em UTI, nós temos 70% das vagas ocupadas e para leitos clínicos,
quase aí um pouco mais de 12%. 21 pessoas estão internadas, sendo 9 em leitos clínicos e 12 em leitos de UTI, uma diminuição com relação aos números que nós vimos na sexta-feira. Mas olha só, se analisando só a questão de hospital público, de sexta para sábado, olha só como é que os números estão numa queda importante, assim como também hospitais públicos e privados. Isso não quer dizer, até mesmo por essa questão, quando a gente analisa a questão de ocupação, de número de novos infectados, que a situação está tranquila, que está tudo certo, que vamos aglomerar, como a gente viu lá em João Pinheiro, que a história não é bem assim. Aí, Jéssica, nós até dissemos hoje, lá no 30 Minutos, no programa Gui Boaventura, com relação, e aí baseado na informação da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, que informou no seu boletim epidemiológico que Minas Gerais, aliás, que Patos de Minas, tem 34 mortes por Covid-19. Está lá no boletim informativo que foi divulgado no final da manhã desta segunda-feira. Entretanto, a Prefeitura de Patos de Minas diz que ela desconhece esse número, disse inclusive que entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais para poder entender por que eles colocaram mais 2 óbitos de Covid-19 em Patos de Minas, porque eles não sabem no município. Então, está aí nessa questão de números, de divergência de números, mais uma vez, entre o boletim epidemiológico estadual e o boletim epidemiológico municipal. Ludmila, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai girar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre violência contra a mulher.